Como é que tá a correria, amiga? Estamos trabalhando, panfletando. Olá, tudo bom? Nós já estamos aqui ao vivo no Facebook aqui. Nós vamos hoje conversar com a Jocelyn Assis Inácio. Ela é assistente social, doutora em serviço social pela PUC, e nós vamos estar conversando hoje sobre o tema serviço social na educação. Você deu uma congelada para mim, eu não sei, eu só parei se estava concluindo de me apresentar. Quando você precisar que eu comece, eu posso falar. Nós já estamos aqui ao vivo já, Jocelyn. Eu não consegui ligar, fazer a ligação. Eu estou feliz, né, porque nós estamos aprendendo nesse momento também, porque nós somos professores formados por presencial. E essas novas tecnologias. E é importante falar, né, que tem uma disciplina chamada Serviço Social na Educação, né, e você já participou dessa disciplina comigo, já é a segunda vez que eu chamo você, né, para participar, né, de uma live, de uma entrevista. Nós temos uma entrevista gravada até no YouTube, quem tiver acesso está lá no YouTube, que eu já disponibilizei, sobre esse tema, antes de ser lei federal, Serviço Social na Educação. Né? Porque a gente pensa que agora é lei. Então, contar um pouco como é que é, né, o início do Serviço Social na Educação, né, que agora virou lei federal, e a gente acha que então agora é que vai começar. Não, não é agora que vai começar, que é um processo de luta e de trabalho do assistente social na educação. Né? Então, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco, né, dessa tua experiência, né, na educação e também, né, no acúmulo que você está tendo teórico também, porque eu tenho acompanhado o teu trabalho, né, tenho acompanhado o teu trabalho no NIAP, né, eu sempre esqueço o nome, mas acho que o nome está correto, e também a tua produção, né, acadêmica, né, que você fala sobre favelas, que você debate isso, né, e como é possível, eu fico pensando, né, como é possível fazer, né, a junção dessa tua inserção, né, profissional e dessa tua trajetória acadêmica no trabalho na escola, na educação básica, né, porque na educação fundamental. Então, eu quero que você fale, a gente vai conversando, trocando. Já passei link para os meus alunos, eles estão assistindo também essa atividade de hoje. E os meus amigos do Facebook também, que nós estamos aqui no Facebook ao vivo. Quem quiser perguntar, falar, eu estou aqui nos comentários, tentando acompanhar. Certo. Então, primeiramente, seria interessante falar um pouco de mim. Eu sou Jocelene Inácio, eu sou assistente social formada pela PUC-Rio, sou assistente social formada pela PUC, especialista em planejamento urbano por Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano da UFRJ, sou mestre em Memória Social pela Unirio e doutora em Serviço Social pela PUC-Rio. Bem, na prefeitura, eu entro no concurso de 2001, fui chamada em 2004 e estou lá caminhando para 17 anos, mais especificamente como servidora. Anterior, eu já acumulava uma experiência de trabalho, que era no Programa de Desenvolvimento Econômico Local em comunidades de baixa renda. Então, um pouco isso que a Vânia está comentando vem da minha inserção maior nos espaços favelizados, ela acontece a partir dessa minha primeira experiência de trabalho. Deixa eu ver se aqui fica um pouco melhor. Estou achando só um segundo. Bem, ficou melhor assim, Vânia? Porque aqui está. Não, tá ótimo. Boa tarde, William. O William entrou. Boa tarde, William. Nós estamos aqui conversando. Deixa eu olhar aqui, porque às vezes as pessoas querem entrar também e eu tenho que permitir entrar também. Ainda tem isso também. Tem as solicitações que chegam na hora da live. Então, a minha trajetória, né, um pouco nessa discussão da educação, ela começa ainda, inclusive, antes de eu sonhar em ser assistente social.
eu fui militante da Juventude Operária Católica, ainda à época morava na Baixada Fluminense, mais especificamente em Mesquita. Então lá todas as minhas ações, ainda quando bem jovem, era dentro do campo da educação. Então a minha experiência e discussão com a educação, ela se inicia realmente aí, né? Então eu fiz parte de grêmio estudantil. Se hoje é muito engraçado, né, que hoje quando a gente fala um pouco dessa discussão da política, eu lembro que os primeiros cara-pintadas, ele surge na Baixada Fluminense. Ninguém lembra muito disso. Quando fala dos caras pintadas, fala das grandes manifestações, mas na realidade a gente tinha uma campanha da fraternidade à época e a gente pintou o rosto, né? E aí começa um pouco esse movimento lá. Eu não sei se tinha experiência em outros lugares, mas lá eu lembro que anterior a isso eu não tinha visto em outro lugar. Bem, então a minha experiência ela começa com a educação, ela começa mais especificamente em 1991, 92, então ela já é uma experiência bastante antiga. Depois, né, de bastante tempo dentro, eu fui ex-aluna do pré-vestibular para negros e carentes também, ex-aluna, professora, ajudei a formar algumas experiências de pré-vestibulares populares, né, mais especificamente pré-vestibular para negros e carentes. Eu estudei na Baixada e quando ingressei na universidade em 97, eu passo a trabalhar, vim morar na cidade do Rio, né, saio da Baixada e venho para a cidade do Rio. Eu morei numa república universitária feminina, que também a gente... Nossa, é uma experiência única, né? Morar numa república... Eu lembro que eu estudava na UF, tinha a casa do estudante na UF. Eu não morava lá, não, mas a minha amiga Márcia Brasil, a Luciana Jonis, eles passaram um tempo na casa do estudante da UF. E eu achava assim, essa experiência única na vida do estudante. Atravessa, a educação te atravessa, né? Então, na realidade, o início ele se dá há bastante tempo, né? Então, assim, a própria moradia na residência universitária feminina, dividindo espaço com outras estudantes que vinham de diferentes estados, a gente tinha até experiências internacionais que moravam na casa. Nossa, era justamente para... A casa, ela foi uma casa deixada pela poetisa Ana Amélia, que era funcionária da Fundação Casa dos Estudantes do Brasil, que ainda, acho que ainda tem um prédio. Não existe, fica na Moraes e Silva na Santa Luzia. Casa? Na Santa Luzia. Mas também tem, perto da Veiga, também tem uma casa de estudante. Então. São exatamente. duas. Na realidade, eles têm vários imóveis. E a luta, ela inicia, né, na militância, mas quando eu fui morar na República, mais ou menos em 98, no segundo semestre de 98. Então, ali também já se instituiu uma luta pelo direito à moradia estudantil, né? Então, porque o que atravessa também as pessoas. Por exemplo, eu sempre morei aqui em Guadalupe e estudava em Niterói. Só que eu tinha que voltar para casa porque eu tinha meu irmão pequeno. E aí eu tinha essa responsabilidade. Então, eu escolhi não ficar. Isso que você fala é muito importante. Entendeu? Essa tua vivência, essa tua experiência da política habitacional para a educação, para os estudantes, porque as pessoas quase não mencionam isso. Então, uma vez me inserindo chamava RUF, na República se chamava RUF, a Residência Universitária Feminina, né, que era um espaço, conforme falei, disponibilizado, era uma casa da poetisa Ana Amélia, que ela deixou em testamento para estudantes, mulheres estudantes pobres. Nossa. E aí eu ingressei nessa experiência. Então, a casa já trazia uma história de luta pela educação, de militância, de ter sido abrigo, o exílio político. Tinha uma história bem interessante a casa. Inclusive, a gente morou lá um bom tempo. E então a Casa do Estudante do Brasil, só que o problema é que a administração da casa ela estava na mão de algumas pessoas que eram militares, né? E aí eles queriam fazer qualquer coisa com aquela residência, menos uma moradia para estudantes pobres. E feminina, e mulher. Exatamente. Também tem esse corte, a questão da mulher, não é?
que sai de casa, Exatamente. que vai morar sozinha, numa república. Uhum. Então, ali a gente já começa com alguns enfrentamentos, porque quando a República... Imagina se os militares gostariam de manter aquela casa, né? Uma casa que ficava num dos metros quadrados mais caros da cidade do Rio de Janeiro, que é a Urca, fica bem na Urca, ali na Almirante Gomes Pereira, na Urca. Então, ela não gostaria de manter uma residência para estudantes pobres naquele lugar. Então, vira e mexe, a gente vivia sob pressão e ameaça de retirada da casa. Então, quando eles viram que a gente fez vários movimentos de resistência, então eles começaram a cortar os serviços básicos, água, luz, e a gente foi resistindo. Né? Eu fico, às vezes, lembrando... Resistência é Né, seu isso, sobrenome, né? do Jocelyn Assis início Resistência. do início dessa trajetória, né? E aí eu lembro que quando ouvia muito falar, a Marina estudou lá em Mato Grosso, lá não sei o que, lá em Manaus, estudou a luz de vela, eu estudei muito a luz de vela, inclusive a gente tinha Claro, composto de várias energia. experiências, porque eles cortaram a luz, cortaram a água e a gente ficou morando um bom tempo no escuro, até inclusive para poder garantir que aquele espaço se mantivesse lá, porque a gente sabia da importância dele, porque ele acolhia, né, estudantes que vinham de diferentes regiões, eu vinha da Baixada, e você podia morar na República por 3 anos e meio, 3 anos e meio não, até você se formar. Depois que você se formava, você tinha mais 6 meses, que era o tempo de incubação para que você conseguisse uma oportunidade de trabalho, se preparar para um concurso. Então, foi uma experiência muito interessante. Bem, mas aí eu inicio aí, né, depois de uma longa trajetória na Juventude Operária Católica, discutindo os problemas da educação para os estudantes da Baixada Fluminense, depois ingressando na experiência do pré-vestibular para negros e carentes, aí venho residir numa república universitária feminina, onde ali a gente teve que fazer vários enfrentamentos, e aí a minha experiência ela começa profissional e acadêmica, ela começa dentro do programa de desenvolvimento econômico local em comunidades de baixa renda. Então, eu chego nas favelas a partir daí. Então, transitei por muitas, Rocinha, Vidigal, Cantagalo, Complexo do Acari, muitas favelas do Rio, né? Conheço bastante, ainda hoje conheço várias lideranças em função dessa experiência de trabalho. E, bem, o fato de eu estudar, de eu trabalhar num programa de desenvolvimento econômico local, me colocou em contato com muitas lideranças de favela. E aí, já nesse período, eu já tinha transitado por várias e estava mais fixa na favela do Jacarezinho, né? E que, de uma certa maneira, tem uma proximidade geográfica com a favela de Manguinhos. Então, o fato de eu ter amplo contato com as lideranças da favela do Jacarezinho, também me aproximei das lideranças da favela de Manguinhos. Então, oriunda do pré-vestibular, que tinha uma perspectiva que era, uma vez que você veio, né, dos grupos subalternizados, conseguiu ingressar na universidade a partir de uma experiência da militância, né, no pré-vestibular para negros e carentes, você deveria se movimentar para ajudar para que outras pessoas com as mesmas condições, no caso a minha, né, pudessem também ingressar. Então, aí eu já tava, as coisas já estavam ficando muito difíceis, né? Porque a gente que veio do meio popular, quando a gente ingressa na universidade, É um a outro gente traz mundo, né? e a gente traz junto um monte de déficit, né? Não é que a gente não saiba, são Sim. coisas que nós não aprendemos, né? Sendo Aí oriundo você de... tem que ir atrás desse conteúdo Exatamente. que não Então, foi. O serviço social, eu acho que a principal parte é a formação a formação. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que a formação política, social, da história do Brasil, que você tem que resgatar, ir atrás. Nesse sentido, eu até me sentia privilegiada, porque depois de transitar, né, fazer análise de conjuntura, então, quando eu cheguei na universidade, eu já tinha uma bagagem, já era liderança em movimento popular, então, nesse sentido, foi Você já interessante. tinha essa Porém, tinha um formação. déficit educacional que a gente sabe que nos espaços mais geograficamente, nas periferias das cidades, né, das grandes cidades, sobretudo, a qualidade de ensino, não necessariamente em função dos professores, mas em função da infraestrutura do Estado, né?
Estado ele tende a investir em infraestrutura. Você não tem, são pouco. Por que todas as escolas de Estado elas não são padrão Pedro II? Então, você tem que ter o Pedro II. É um Né? Então, projeto para não imagina, ser. se em tese, né, o recurso é o mesmo, deveria ser reproduzido do ponto de vista de infraestrutura, né, e é disso que eu estou falando, não estou falando nem com relação aos professores, porque eu tive excelentes professores. Não, os professores são excelentes, mas também os professores vivem em condições precárias de trabalho, porque eles dão assim, aulas em 3, 4, 5 escolas. Diferente do Pedro II, que já tem tem um salário um salário fixo, tem um plano de carreira, fica. Então, assim, essas condições de trabalho também incidem na produção do professor, né? Uma coisa é você dar aula numa escola, e outra coisa é você dar aula em várias escolas com várias turmas. Né? Isso acaba. Eu também sou oriunda da escola pública, do ensino médio, né? Público. E quando eu entrei na UF, eu acho que eu tinha mais dificuldade, a disciplina que eu achava que era muito distante da minha realidade, vou falar com você, era filosofia. A gente não estava acostumada a sonhar, né, Vânia? A realidade isso. ali nua e crua, né? E a filosofia te leva a um outro lugar de pensamento, né? Crítico, de olhar. O professor falava assim na sala de aula, você já via, eu lembro dessa aula como hoje, Jo, que você já tinha viajado pela Europa de navio. Sério, mas ele não falou isso na sala de aula, de uma maneira de preconceito, não. Ele estava dando uma aula sobre o oceano, o mar, a filosofia, como os primeiros filósofos encaravam o mar. Aí ele falou, se você faz uma viagem de navio para a Europa, quem aqui, isso na UF, Niterói, quem aqui já viajou de navio? Eu lembro, eu era tão nova, eu levantei o dedo, serve barca? Todo dia, barca Rio-Niterói. Ele olhou para minha cara assim, tipo assim, pô, garota. Todo mundo caiu, você começou, mas foi tão natural. Eu falei assim, gente, eu não fui para a Europa de navio, nunca pensei nisso. O máximo que eu faço aqui para mim é o máximo, é vir para Niterói de barca. Serve, professor? Então, aí você imagina o que era isso saindo da Baixada Fluminense, inclusive para chegar já era um transtorno, né? Que hoje você tem um transporte público um pouco melhor estruturado, mas naquela ocasião, para chegar até a Gávea, eu pegava 3 transportes e ainda andava quilômetros e quilômetros a pé. A PUC é outro mundo. Eu acho, primeira vez que eu fui na PUC, ela é linda, né? Ela é linda, a estrutura dela é linda. Não, eu ia estar na PUC, porque eu fui na PUC fazer visita, porque a gente faz isso na universidade, né? Então, a primeira vez que eu fui na PUC, eu estava na UF. Então, o choque de realidade é um choque bem complexo, né? Então, aí a minha experiência ela inicia, né, no campo da educação por aí. Então, no Jacarezinho, né? A partir dali eu escrevi tanto a minha dissertação. Na realidade, os meus 3 trabalhos eles são referentes à favela do Jacarezinho. O primeiro ele se deu na graduação. Quem te orientou na graduação? Na graduação, quem me orientou foi Andréia Clapper. Gente, eu já nem lembro, já tem tanto tempo. Porque está na PUC, porque a PUC é considerada uma universidade de elite que forma os grandes intelectuais do país. A PUC ela é muito considerada, né? A Universidade PUC, né? Então, esse processo aí. Outro dia eu estava vendo um que era fundador do SEASM falando que ele também foi para a PUC. Entendeu? Como é que é, né? Você estava desse espaço da PUC e ter que fazer um TCC sobre favela, do espaço favelizado, como você disse. Como é que foi isso? Foi fácil conseguir orientador? Não, na realidade, a PUC ela começou a aprender muito, porque eu cheguei na PUC, eu não cheguei sozinha, né? Eu cheguei orientando pré-vestibular para negros carentes no curso de serviço social, onde já não havia muita procura e, de uma certa forma, o movimento dos pré-vestibulares para negros e carentes, ele ajudou, né, a manutenção do curso do ponto de vista de que não era um curso de muitas procuras, porque até então, ainda hoje, algumas pessoas entendem que para fazer serviço social você tem que ser pobre, né? Então, não é uma profissão considerada de baixo prestígio. Então, nesse sentido, ela tinha pouca busca, e aí a maior parte dos meus colegas de turma, né, inclusive dos outros períodos também, na realidade, eram
alunos do pré-vestibular para negros carentes. Então, eu estudei na graduação, fruto do meu trabalho, foi costurando as dificuldades do trabalho e transformando a realidade. Como eu estava dentro desse programa de desenvolvimento econômico local, eu aproveitei eu acompanhava um grupo de mulheres, né? Não sei se todos conhecem a favela do Jacarezinho, mas o Jacarezinho fica na zona norte do Rio, onde ali foi, na década de 30, 40, o primeiro polo industrial do estado do Rio de Janeiro, né? Então, o processo de urbanização e industrialização da cidade do Rio de Janeiro, ele se deu quase que ao mesmo tempo. Então, ali naquela região, tinha um setor de confecção, um setor têxtil, né? Confecção e costura e setor têxtil muito forte. Então, hoje a gente talvez, quem não tem a memória dessa época, mas certamente conhecem o Shopping Nova América, que era uma antiga fábrica de tecido, e ali naquele território se estabeleciam várias fábricas importantes, né, de marcas, de grife, Christine Ramos, Chocolate, Company. Chocolate, são Company, várias, lembro. Né? Eu lembro tudo isso, que eu não usava nada. Eu lembro dessas marcas todas. E aí... Então, aí eu comecei a acompanhar um grupo de mulheres, né? Inclusive dentro eu lembro bem que éramos uma equipe de 3 assistentes sociais, inicialmente 3 assistentes sociais e tinha um economista também. O programa ocorreu no âmbito da Secretaria Municipal do Trabalho. À época, o secretário era o já falecido o professor André Urani, que era um grande economista, conhecido e respeitado. Então, ele era o secretário, era um cara muito visionário, né? Então, ele era o secretário do Trabalho, e ali a gente desenvolveu várias ações. Então, eu começo a minha experiência profissional com esse trabalho. Eu ainda não era formada, estava terminando o terceiro período da universidade, e aí... Era um projeto de extensão da universidade ou era estágio? Né? Era um projeto de extensão da universidade? Não era. Na verdade, ele era um programa... Não era um projeto de extensão, ele era um programa de desenvolvimento econômico local em comunidades de baixa renda, era um programa da Secretaria Municipal do Trabalho. À época, o prefeito era o Conde, o secretário do Trabalho era o André Urani. Então, eu me inseri a partir dessa experiência. E a minha chegada nessa experiência do trabalho se deu através da militância de uma ONG que chama SEDAC, que é o Centro de Ação Comunitária, Angelina, tinha um grupo que já fizeram parte da JOC, e aí, quando eu fui visitar, a JOC estava fazendo 50 anos, eu fui visitar essa instituição e tinha um cartaz fazendo a chamada para essa oportunidade de trabalho, né? E aí eu precisava, aí eu olhei, aí eu participei do processo seletivo, consegui ingressar na experiência. Então, eu sistematizei essa experiência, que foi meu trabalho de graduação, né? Que conforme falei o título, né? Transformando a realidade do trabalho, costurando... como é que é? Acabei de falar. Bem, costurando e transformando a realidade. A partir do trabalho dessas mulheres que você acompanhou durante quanto tempo? Dessas mulheres, eu relacionei, né, no âmbito local uma discussão que estava muito em voga naquele momento, que era a flexibilização do trabalho. Então, até então, você, quando queria comprar... Hoje em dia, você compra pela internet, você até vai em algumas lojas, mas antes não era assim, né? Tudo que você queria estava lá apresentado na loja, você ia lá na loja e já trazia o produto. Então, hoje, você, por exemplo, vamos pegar um computador de mesa. Então, você não tem um computador, não tinha um computador de mesa pronto. Então, você era o sujeito que comprava, né, e ao mesmo tempo produzia, porque antes você tinha o produto totalmente pronto, né? Depois você começa a dizer, não, eu quero um com HD com tantos de memória, tela tal e processador tal. Então, você, de uma certa maneira, colabora no processo de produção daquele produto final. Né? Então, as mudanças eram muito grandes naquele momento, então eu discuti as mudanças no mundo do trabalho a partir de uma experiência local, que foi a experiência dessas moradoras da favela do Jacarezinho. E, na realidade, o título era Costurando as Dificuldades do Trabalho e Transformando a Realidade.
Então, trabalhei ali um tempo com esse tema, discutindo, acompanhando a dinâmica comunitária, porém, o serviço social ele não forma especialista, né? Ele forma generalista. Então, o cara que é formado em serviço social, a pessoa ela pode atuar em diferentes frentes de trabalho. Perfeito. E aí... É importante para os meus alunos ouvirem aqui, porque eu falo sempre isso para eles. No meu caso, assim, eu fui, né, eu sempre falei que eu nunca gostaria de ser assistente social só de distribuição de benefício, que eu queria trabalhar na política social. Então, as minhas experiências elas acabam circundando nesse campo. Então, mas falar um pouco dessa generalidade, né, de atuação do profissional do serviço social nos lugares mais inusitados que você pode imaginar, você certamente vai encontrar pode encontrar um profissional do serviço social. Eu tinha uma amiga que ela era assistente social do Flamengo. Então, ninguém nunca imagina... Esse também é um novo campo, né? Que é o esporte, né? Que não é... Não, mas as pessoas falam, é um novo campo, serviço social no esporte. Aí você vê, já tem uma amiga, já é antigo. Isso aí já é muito tempo. Então, porque assim, quando a gente olha o futebol, a gente vê o espetáculo, mas para organizar esses espetáculos, né, a gente tem meninos que vêm de diferentes lugares, vêm do interior, vêm das grandes cidades, vêm de famílias mais ricas. E é o sonho do menino. Hoje mesmo recebi o Lucas aqui, 12 anos. Eu quero ser jogador de futebol, 12 anos. Ele quer ser jogador de futebol, não vê outras possibilidades. E esse sonho ele pode se realizar ou não. Então, trabalhar com as frustrações, né, com a questão da responsabilização, porque os pais, muitas vezes, os filhos, e a gente né, foi surpreendida aí, por exemplo, com o incidente que ocorreu lá no Ninho do Urubu, né, os meninos que foram em função de uma infraestrutura inadequada. Então, tem um conjunto de questões, né, que o próprio serviço social já tinha feito o pedido para... Isso eu sei, porque a própria assistente social, porque a gente fez um fórum de supervisores lá na universidade, e ela foi falar do trabalho dela. A gente tinha campo de estágio lá também. E ela falava desses enfrentamentos, desse desafio, e que ela pontuava a necessidade de um novo espaço para eles ficarem. Entendeu? Então, assim, o serviço social ele é muito importante na instituição quando ele tem um compromisso com a criança, adolescente, o trabalhador, né? Porque ele se pauta e ele se coloca. E muitas vezes ela acabou sendo desligada, né? Ela acabou sendo desligada porque ela se posicionou, e aí eu fico, depois que aconteceu a tragédia, porque foi uma tragédia, eu fiquei pensando assim, como foi importante o trabalho dela. Se eles tivessem ouvido, valorizado e atendido. É que as pessoas não sabem, né? Então, assim, então, conforme comentei, o serviço social ele pode atuar em diferentes lugares. Então, eu inicio a minha experiência no Programa de Desenvolvimento Econômico Local, aí depois, em 2001, termina, né? Tem uma mudança no campo eleitoral, à época era uma concorrência entre o César Maia e o Conde, aí todas as expectativas era que o Conde fosse se reeleger e ele perde a eleição. Então, a gente sabe que existe também uma dificuldade, que é a continuidade e descontinuidade da política pública, inclusive tem uma amiga que escreveu sobre isso, Eliane Santos, né? que a política pública ela está dentro do campo de vista da defesa dos direitos, e muitas vezes ela é utilizada como moedas de troca, inclusive para algumas colegas do serviço social. A gente atualmente vem formando um coletivo, que é o coletivo que a gente está chamando de coletivo Azoída Loreto Trindade, que é um coletivo de assistentes sociais negras, que vem discutir isso, né? Porque a gente tem profissionais, colegas de serviço social, também que vão negociar esse lugar de fala, né? Que ela vai fazer, né? Que ela vai aproximar, no caso da minha experiência, é uma experiência que ocorre dentro do município do Rio, então ela vai se aproximar dos candidatos a vereanças, ela vai se aproximar dos candidatos à prefeitura e vai obter certamente algumas vantagens em função disso. Então, o que você hoje, o que conta, pelo menos dentro da prefeitura, não é a experiência que você acumula, não é a formação que você tem com o tema
com as temáticas, mas, infelizmente, é quem você conhece dentro da política. Então, isso, né, a gente tem que discutir de maneira muito profunda dentro do serviço social, porque um profissional, né, que assume uma pasta e ele não tem competência técnica ou experiência para assumir, ele pode ter a formação generalista do serviço social, mas ele não tem produção, ele não tem um esforço teórico, acadêmico e prático dentro daquela área, ele vai prestar um serviço para a população. Sim. Então, eu aprendi bem, né, dentro do serviço social, e isso é uma frase que norteia o meu posicionamento profissional, né? Que é você vai receber o salário de uma pessoa e vai prestar o serviço para outra. Então, o compromisso muitas pessoas não entendem que o fato do Estado, né, que de uma certa maneira é aquilo que a sociedade paga de impostos, ela se sente muito mais na obrigação de agradar o Estado do que necessariamente a população para quem ela está prestando serviço. E aí, lá nas leituras, né, na literatura do serviço social, quando a gente discute a reconstrução, né, reconstrução reconceituação do serviço social, a gente justamente fala disso. Né? Tem um momento na sua trajetória profissional, você vai ter que fazer uma opção. Ou você está do lado do opressor, ou você está do lado do oprimido. O que é estar do lado do opressor ou estar do lado do oprimido? Ou você vai tentar se você é o profissional da execução, né, da política pública, você vai tentar fazer ela da maneira que possa, de fato, confortar, né, os percalços da população mais empobrecida para quem você presta o serviço, ou você vai tentar agradar o político, porque o político é quem te mantém, te dá cargo, é quem te dá função gratificada, é quem aumenta o seu salário. Então, quando o famoso DAS, dei a minha alma ao secretário. Você não pode falar isso, mas é o que eu mais escutava, né, quando eu questionava alguns posicionamentos que iam em prejuízo da população. Mas falava assim, mas eu não vou vou fazer aquilo que me manda, não aquilo que eu tenho que... a política é de direito, né? Não aquilo que realmente eu tenho que fazer. O profissional que está pouco preparado para assumir algumas pastas, ele tende muito mais a reproduzir a ordem, e aí ele não quer saber se a reprodução da ordem dele vai fazer com que aquela pessoa que precisa do respirador fique sem o respirador. Ele não quer saber se aquele recurso que vem para facilitar ou para que uma instituição desenvolva um projeto social em área subalternizada, ele não quer saber que o efeito, né, do desserviço que ele presta, reproduzindo uma ordem que às vezes é conflitante com a vontade de quem vai receber esse serviço, o efeito vai surtir para o lado né, dos mais enfraquecidos, né, da população, que talvez não tenha noção. Então, hoje, quando a gente vê, é muito interessante, né, que aí eu transitei, né, em vários, quando eu ingressei no serviço público, eu iniciei na Secretaria Municipal de Habitação, e hoje a população, quase 16 anos depois, ela escuta falar de Musema, né? Mas Musema, lá no início da minha formação, todas essas violações já estavam registradas, né? E aí eu vou utilizar uma frase aí do Raul Seixas, registrado e carimbado para poder voar. Então, assim, essas irregularidades que acontecem lá em Musema, ela tem aval do gestor público, muitas vezes, né? Ou de figuras que estão dentro da gestão pública, porque poucas são as vezes que você consegue mover R$1 que seja do serviço público que não tem anuência de algum servidor. Então, para que haja desvio, alguém tem que ter, quer dizer, sempre tem que pôr a sua matrícula lá para, né, você vai fiscalizar o projeto. Né? Se você começa a perguntar demais, né, eles não entendem que aquele ali é o seu papel, fiscalizar para ver se aquele recurso de fato está chegando ao seu fim. Né? Mas você passa a ser a pessoa não grata, e aí, em função desses posicionamentos, você vai sofrendo perseguição. Você vai trabalhar bem distante, longe. Fui assediada moralmente, entendeu? E aí eles não querem saber. Né? Você vai e vai sozinho, né? Porque poucos são os que vão fazer
que vão corporar com você. E Então, você ainda assim, fica, uma coisa você fica vendo como aquele profissional ou problemático. exatamente. Então, Tipo, você que vai tem... questionar, que vai falar. Então, assim, essa realidade, né, que você tá trazendo, né, do profissional, eu acho que é importante para os meus alunos estarem escutando aqui, porque alguns estão se formando, estão no último período, ou estão no início, né? É importante eles escutarem isso, porque esse é um lugar de conflito e é dessa escolha ética, né, é uma outra formação de uma outra sociedade mais ética, mais inclusiva, e a escolha pelo o que é direito do fortalecimento dos trabalhadores e dos usuários, entendeu? A gente fala sempre isso, eu estou dando aula de identidade cultural e subjetividade. E a gente está falando dessa questão desses conflitos que perpassam, as opressões, né? Porque às vezes, como você falou, você no teu relato você fala de opressão e fala de resistência. Então, quando nós como vamos mulheres negras trabalhando também, né, as pessoas falam assim: você é doutora? Você fez doutorado? Então você fica assim, e você não recebe por isso na prefeitura. Você não recebe porque você é doutora, porque as pessoas falam assim para mim: para que você vai fazer doutorado? Por que você fez doutorado? Para que a prefeitura não te pediu? Eu falei: mas eu tenho que me qualificar para atender cada vez melhor o usuário, não é verdade? E Então, a gente... aí... É isso. Então, e aí, assim, ó, aí voltando lá, né? Então, Vamos hoje... chegar como se chegou na educação. Então, estou chegando. Então, aí na educação, então, o primeiro tema que eu trabalhei um pouco isso. Depois eu trabalhei no IPUR, como é que foi? A influência do espaço na negação ou afirmação da identidade local, quando você tem que negociar seu lugar de moradia, porque senão você não consegue atendimento à saúde, você não consegue emprego. Quantas pessoas não já pegou um endereço emprestado com um vizinho ou com um parente? Porque se antes, né, quer dizer, não é o caso tanto hoje, mas antes, se você, quando começou, foi implantado o sistema de vale transporte, né, você passou a ganhar ainda aquele ticketzinho de transporte. Então, se você colocasse que morasse muito longe, ou seja, gastasse 2, 3 vale transporte, você não conseguiria trabalho. Não, quantos vale transporte que a fulana gasta? Então, isso era um avaliador negativo para as oportunidades que você concorria. Então, eu falei um pouco disso, né? A importância, a influência do espaço, ou seja, se eu moro em Mesquita, eu vou pegar alguém de Madureira que me empreste uma conta de luz, seja para o emprego, seja para um atendimento à saúde. Lá em Mesquita não tem, mas no município de Nilópolis, que talvez seja um pouco mais estruturado, tem. Então, eu vou dizer que eu moro na fronteira, lá no território de Nilópolis, para Força a poder pessoa a mentir. garantir, negociar o atendimento público. E aí, já no mestrado, eu falei de memória, história, lutas e resistência, onde eu falei em função da favela do Jacarezinho, que também estudei lá, ser uma favela que é um símbolo de luta operária, ela se formou, né? Ela é uma favela com uma identidade operária, uma militância sindicalista muito forte. E o último trabalho foi no doutorado, que foi Doutores, porém não cidadãos. Era uma pergunta afirmativa, né? Justamente por conta dessas coisas que Vânia, inclusive, trouxe algumas, né? Que o fato de você vir do meio popular, quer dizer, na realidade, o fato de você ser periférica, negra, da Baixada Fluminense, pobre, então vai te atribuindo identidades que para muitos são identidades negativas, que Sim. fazem com que se constitui um conjunto de valores negativos sobre você e duvidam, apesar de você ter o título, né, de doutor, né, ou seja, doutor, ele vem muito num diálogo com a minha falecida mãe, que geralmente nós somos as primeiras a chegar na universidade, Sim, e aí, somos. Minha para família também. né, todo o meu bairro, para minha família, para minha Orgulho, mãe, né? né, quando você chega na universidade, a experiência de toda uma geração familiar chega na universidade, ela não quer saber qual curso que você está fazendo. Está na universidade, você é doutor. Então, o doutor é muito nesse sentido, mas não cidadãos, porque as pessoas que vêm desse grupo têm uma inserção subalternizada, mesmo nas experiências dentro do serviço público. Então,
essa Essa experiência eu fala, senti quando voltei do doutorado. ela traz disso. Então, você traz o título, né, por uma instituição reconhecida, né, de excelência, mas como você é uma mulher preta, pobre, periférica, esse Você não diploma vai, não te você não vai assumir. autoriza a assumir posição de comando. Então, eu falei um É. pouco disso dentro do, do doutorado, mas para ilustrar, né, essa experiência, eu peguei um grupo conforme comentei com vocês, eu ajudei a formar uma experiência, quando eu saí da Baixada, ajudei a formar lá em 2000 uma experiência de pré-vestibular para negros carentes na favela de Manguinhos e Jacarezinho, que perdurou por 10 anos. Então, eu peguei um pouco a trajetória dos alunos que passaram, assim como eu, né, Nossa, que pela experiência do legal. pré-vestibular, experiência do pré-vestibular da favela, ou seja, que eram jovens moradores da favela do Jacarezinho, que estudaram o pré-vestibular, ele funcionava no miolo da favela do Jacarezinho, na escola que muitos lá conhecem como Escola do Padre Nelson, né? Que é a escola salesiana. Então, a gente montou uma experiência de pré-vestibular lá dentro e os alunos que eram oriundos daquela experiência ingressaram na universidade. Então, eu fui observar um pouco como é que se deu essa transição, né? Eu fui ouvir eles e a gente eu escrevi um pouco a respeito disso. Então, assim, o serviço social na educação ele sempre esteve muito presente. Hoje, né, depois de transitar pela assistência, fiquei um tempo cedida fazendo trabalho social em comunidades pacificadas. Eu trabalhei no Morro da Providência de 2010 a 2013. Aí eu volto para assistência, e só que eu volto outra Jocelene, né? Então, aquela Jocelene que entrou, que sofreu assédio moral, né? Que teve seus direitos desrespeitados, ela volta uma outra Jocelene super potente que não aceita mais. Então, muitas pessoas vão olhar com o olhar de que ela é a pessoa que vai trazer problema por conta disso. Não quer me dar cargo, não me dá. Mas não vai me silenciar, entendeu? Não vai calar a minha boca, nem frear a minha Compreendo experiência. você muito bem. Então, assim, na condição de serviço social, eu assumi essa postura. E aí, às vezes, você perde pessoas que você acha que são suas amigas, também te desautorizam, porque elas não têm a coragem que você tem de se posicionar, né, de dizer o que pensa, porque eu acho que isso, para a gente, é libertador, entendeu? Se a Falar educação o não que for pensa é libertador, libertador, é verdade. se a educação não for libertador, se eu não puder vocalizar, porque, assim, nos espaços onde eu vou atuando como profissional, eu me coloco nesse papel de eu não vou fazer uma fala da política nem uma fala do opressor, eu vou fazer uma fala do oprimido, porque essa também é uma das minhas identidades. Então, eu não tô, hoje eu atuo na Secretaria Municipal de Educação, eu trabalho quer dizer, na realidade é o NIAP, né? Que é o Eu falo núcleo. NIAP, mas as pessoas falam PROINAP. Dá para você Não, explicar? tem Explicar? PROINAP. NIAP é o núcleo, o PROINAP é um projeto dentro do NIAP. Na Isso, expliquei realidade, porque todo mundo fala PROINAP, eu falo INAP. o PROINAP, ele surgiu, deixa eu ver, foi em 2000, deixa eu ver, foi em dezembro? Foi em dezembro de 2009, né, mais ou menos. Eu acho que foi O que isso. também é chamado um grupo para trabalhar no PROINAP. As pessoas são É, chamadas do concurso para atuar no PROINAP. aham. Então, o NIAP ele é núcleo interdisciplinar de apoio à unidade, núcleo interdisciplinar de apoio a unidades escolares. E o PROINAP ele é um programa que está dentro o PROINAP está contido dentro do NIAP. Então, o PROINAP é o trabalho de ponta, né, onde a gente vai estar mais diretamente dentro das escolas. Então, você tem um núcleo central, que é o NIAP, que coordena as ações do PROINAP, né, das equipes. Então, o PROINAP ele está mais diretamente, quer dizer, todos os dois, né, um está contido dentro do outro, na realidade, são instâncias do trabalho, né, uma organização mais de coordenação do trabalho. Então, as ações, eu sou, por exemplo, eu sou articuladora da 5ª Coordenadoria, então eu coordeno uma equipe são aproximadamente
quase 20 profissionais, psicólogos, professores e assistentes sociais que atuam na Secretaria Municipal de Educação, mas através de um conjunto de escolas. Então, são 11 coordenadorias no município. Eu coordeno o trabalho de uma equipe, que é a 15ª coordenadoria. E essa equipe interdisciplinar, elas acompanham, né? Elas apoiam as ações das escolas. Então, na escola é um espaço de produção e reprodução do saber, né, do conhecimento, mas também é um espaço de produção e reprodução das relações sociais, onde um universo de coisas acontecem. Então, ali, o NIAP está um pouco, nosso trabalho ele está mais ou menos dentro desse âmbito. Então, hoje a gente atua em 4 eixos, né, que é aprendizagens, atenção psicossocial e escola, convivências e conflitos e escolas, direitos humanos e escola, e juventude e escola. Então, dentro desses temas, a gente vai discutir várias coisas, né? Desde os Numa meninos equipe, uma equipe multiprofissional, né? É psicólogo, pedagogo e o assistente social. Exatamente. Na realidade, psicólogo, professores e assistentes sociais. Então, tá. a gente intervém, né, são 20, mas esses 20 se dividem em mini-equipes que atuam, vão assumindo um conjunto de escolas. E aí a gente vai atuando em várias frentes. E tem um menino de medidas socioeducativas, tem os alunos do PEJA, você tem alunos, né, que têm problemas, medidas socioeducativas. Ao mesmo tempo, você também trabalha com a questão. Em 2018, toda a gente trabalhou a questão política dos alunos, que foi a organização toda, a gente pegou todo o processo de organização do Grêmio Estudantil. Então, assim, são muitos trabalhos, é um universo de trabalho que tem dentro Participação da política dos escola. alunos na escola. Legal isso. Através do Grêmio Estudantil, né? Então, assim, a escola, e quais ela é nós, o foco é mais o aluno, com as famílias vocês conseguem, não, né? O foco é o aluno. É um aluno. Né? Tudo a gente vai trabalhando nas demandas que são apresentadas pelas. Né? O aluno apresenta a demanda para a escola, né? E a escola... E por sua vez, nos aciona, mas a gente também presencialmente desenvolve atividades na escola, independente, né, de ter. Porque assim, a gente não trabalha só com problemas, a gente trabalha também com né, de entender aquele aluno com proposta, que ele pode ser potencializado. Então, o pano de fundo é que ações podem ser desenvolvidas pela escola que vai facilitar o processo de ensino e aprendizado. Né? O que você pode desenvolver de atividades e de ações na escola que possam facilitar esse processo? E nesse período de pandemia, eu vi hoje no jornal, né, que o município do Rio voltou está na parte que já pode voltar às aulas nas escolas públicas e municipais, e que a escolha da volta às aulas seria uma escolha da própria escola, com a comunidade escolar. Isso ainda Como não... é que está isso? Não, porque a gente saiu no jornal hoje, eu estou aqui perguntando para você que você está trabalhando esse tema. No jornal, mas eu ainda não tenho nenhuma novidade a respeito disso, né? Porque é toda uma discussão entre o autorizar e efetivamente já foram autorizadas várias vezes e não necessariamente iniciou. Então, a gente ainda não foi acionados, né, no sentido de voltar presencialmente às aulas. Então, hoje, como a gente trabalha diretamente com escolas, na sua grande maioria, estamos trabalhando em home office, né? Um trabalho intenso, de muito aprendizado, né? Porque aí a gente tem... Aqui em Itaquera são quantas escolas? São 131 escolas. Entendeu? São 131 escolas. Mas a gente tem níveis de acompanhamento, porque uma equipe de 20 não tem pernas para acompanhar 131 escolas. Pois é, isso que eu estou pensando. 131 unidades. Eu não queria falar. Como é que vocês dão conta? Porque 50, eu sei que a equipe, as pessoas não sabem, mas eu sei que a equipe é pequena. Que a equipe entre 53, eu não sei bem precisar, mas quase 55 mil alunos. Então, como dar conta? Mesmo do ponto de vista, né, daquilo que é permitido
né, pelos nossos órgãos de representação institucional, né, pelo conselho, né, pela instituição da lei da nossa profissão, é um universo que a gente não tem pernas para acompanhar todo mundo. Então, dentro disso aí, a gente vai criando critérios de atendimento e de acompanhamento. Agora, é óbvio que se surge uma questão, a gente vai atuar nessa questão. Então, de repente, você tem uma escola que ela está ali no universo da quinta CRE, ela não é diretamente complementar, em função até do número reduzido de profissionais. Mas se surge uma questão naquela escola, a gente vai ajudar a entender e pode ser que aquela escola, que não era uma escola prioritária, ela passa a ser prioritária em função dessa questão. E aí são várias coisas que vão marcar. Hoje, a orientação é trabalhar com turmas em fase de terminalidade. Então, isso não significa dizer que a gente não está aberto e não está trabalhando com as outras. Fase de terminalidade, para as pessoas, para os meus alunos poderem, as pessoas que estão aqui assistindo no Facebook. São as turmas que estão no PEJA 2, Carioca 2 e nono ano. Ou seja, o PEJA 2 é o Programa de Educação de Jovens e Adultos, não é isso? E o que é o Carioca 2? Também, na realidade, são aquelas pessoas que entram para fazer correção de fluxo, né? E que estão em fase de terminalidade, é que estão concluindo o curso, que pode ser que no próximo ano não... Então, são adolescentes e adultos. São jovens adolescentes e adultos. Exatamente, jovens, adolescentes e adultos. Então, a gente está trabalhando com todas as escolas, porém, com um trabalho um pouco mais intensivo com essas turmas, com os meninos de medidas socioeducativas, né, que a educação tem interferência diretamente na avaliação dos processos deles e por aí vai. Porque eles estão chegando ainda nas escolas, porque é uma das medidas, cumprimento das medidas, a obrigatoriedade é retornar à escola, né? E cumprir esse papel. Aí ele tem que voltar à escola. Eu lembro quando eu fui assessora na unidade de acolhimento, assessora técnica, né? Os meninos tinham que retornar à escola também. E eu lembro do UNIAP, porque nós acabamos de reunir com uma assistente social do UNIAP também para fazer essa articulação, né, entre a unidade, a escola e a volta do menino para essa turma, entendeu? Aí nós reunimos, fizemos o estudo da situação, né, do adolescente, e foi legal, porque já era, no caso, que era acabaram sendo 3. E os 3, e ela fez um monte de trabalho com a escola, e aí eu vi a importância, né? Porque eu estava do lado da assistência, né? Trabalhando com essa determinação judicial, porque é uma ordem judicial que cumpra-se, né? E ele estava com dificuldade deles voltarem para a escola, porque eles não queriam, entendeu? Eles não queriam voltar, né? E aí ela veio, conversou, e a gente conseguiu que eles retornassem. Mas ele entrou no PEJA, no caso. A turma era PEJA. Entendeu? E eu fui muito assim, e esse dia foi muito marcante, porque eu fui até a escola, levei ele lá, fiz toda a articulação e ele entrou. Então, assim, a gente não sabe, esse cotidiano, esse dia a dia do trabalho do assistente social, né, faz diferença em vida, só que isso não tem visibilidade muitas vezes, né? E eu acho que a grande questão hoje que passa é essa equipe que é pequena, né, diante desse universo que você está mostrando. São 155 escolas com 55 mil alunos, e aí tem que priorizar mesmo, né? Tem que priorizar e continuar fazendo esse trabalho. Então, no âmbito mais geral, assim, essa legislação ela vem para qualificar o nosso trabalho, porque hoje a gente atua nesse espaço ainda em condições, não são as melhores condições, porque atuar talvez precise que a gente tenha um número maior de profissional, que a gente tenha recursos, né? Porque as escolas algumas escolas são de difícil acesso, e a gente hoje, para a execução do trabalho, por exemplo, não tem transporte. Não tem transporte. Tem algumas questões. Não. Então, em alguns momentos, assim, é necessário uma estrutura para além daquela que a gente tem hoje. Então, assim. Não, porque isso é importante, porque a gente. Legislação, esse negócio do transporte é importante, sabe por quê, Jocelyn? Porque as pessoas às vezes pensam que isso é privilégio, mas não é. Para um serviço desse que você tem que percorrer as escolas, o profissional vai com o seu próprio dinheiro, você vai com o seu próprio transporte. Que é isso que acontece muitas vezes, né? Então, a atuação do serviço social é importante, porque a escola é um espaço de proteção, né, pela
própria ideia do conceito e de entendimento da escola, né? A educação como um direito social fundamental, está lá no 6º artigo da Constituição, já garantido, né? Considerando que o acesso ao ensino é obrigatório e gratuito, né? É direito público subjetivo, né? Mas você também tem uma lei, que é a Lei 9.394, né? De 86, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que fala, né? Também que reforça que é dever do Estado e da família, né? Garantir, fazer com que esse direito seja acessado, né? A gente também não pode esquecer que, sobretudo pela educação, né, educação básica, né, que é onde a gente atua, ter a maioria de crianças e adolescentes que constitucionalmente são reconhecidos como sujeitos, né, de direito e estão em condições peculiares de desenvolvimento e devem ser tratados com absoluta prioridade. Então, nesse sentido, né, isso está na Constituição, gente, né? Então, nesse sentido, pensar a escola como um espaço privilegiado e potente de trabalho do profissional de serviço social é importante. Então, se preparar, né, tentar, e aí a gente vê hoje, né, aí com a pandemia, né, da pandemia, um profissional de serviço social, ele vai atuar nas expressões da questão social, e hoje, quando você pensa o espaço, a unidade escolar, o espaço escolar, e o que você pensa, como que a gente garante o direito, né, esse direito constitucional desse aluno que é pobre, que não tem rede de informática em casa, como é que a gente garante o direito dessa É um criança, debate, né? um Como debate. que a gente garante a proteção desses meninos? Como que a gente garante a proteção desses meninos que não têm acesso, já que a escola é um espaço também de proteção? Porque o menino que é vítima de violência e tem que ir para a escola, se ele não vai para a escola vai acionar ele, vai procurar saber, vai acionar o conselho tutelar para procurar saber por que ele não foi para a escola. E se ele vai para a escola com algum tipo de ferimento, ele fica visível. Então, a escola, de uma certa maneira, acaba sendo um espaço também muito importante de proteção desse menino. Então, como fica esse menino nesse período? Então, assim, eu né, penso Eu acho que eu não que a fico. gente Hoje hoje eu tem acho que uma eles estão internet que não muito é... soltos mesmo, muito assim. Todo mundo querendo discutir aplicativos, formas, mas eu acho que chegou o momento do Estado pensar, porque já existem experiências exitosas com internet livre, só que a internet, né, é um outro gatilho, né? A internet ela está na mão ou das grandes empresas ou do poder paralelo, ou do tráfico, ou das milícias, e o Estado ainda não teve condições De dar a efetivíssimas para internet para estar e todos, né? combater isso. Condições Então, acho do que estudo, né? se você tem internet livre, aplicativo, né, pacote, porque isso a gente só vai alimentar uma empresa, só vai enriquecer ainda mais ainda o capital. A gente precisa de internet livre. Internet livre para todos. Eu também estou nessa campanha também, internet livre né? para E todos. aí a gente facilita essa coisa da comunicação, né? A gente, de fato, né, no caso do espaço escolar, a gente ajuda na garantia desse direito. Eu acho que, no mais geral, é isso. Eu não sei se tem mais alguma coisa Não, que você tá queira ótimo, que a gente já perguntar, falamos aqui há né? uma Já que hora que nós estamos conversando aqui, né? A gente sabe que live tem esse espaço de duração mesmo. Eu quero agradecer muito essa troca, esse diálogo com você aqui, né? De poder conhecer você melhor, da tua trajetória, né? Desse atravessar da educação, e por isso que hoje você está nesse lugar da educação do UNIAP, né? E acho que você vai alcançar outros lugares também, porque você tem muito a contribuir, você é um profissional muito competente. Sempre falo isso para vocês, eu falo agora para todo mundo ouvir, por isso que eu te chamo sempre para as minhas aulas. Chamo sempre, porque para mim é um profissional que é competente. Eu também tenho que falar com os alunos, tem que inspirar pessoas, né, a estar também cumprindo esse papel do assistente social hoje na sociedade. Você é um desses profissionais. Eu tenho prazer de trabalhar, de estar junto, né? Então, por isso que eu sempre estou te convidando. Sempre, Jocelene, me quero falar da minha aula. Eu quero agradecer aqui as pessoas. Deixa eu ver aqui no Facebook, tem pessoas aqui, a Maria Cristina, a Uda, né, o William, o Edilson, que está lá em Portugal. O Edilson está lá em Portugal, está falando minha vereadora, né? Mas o Edilson está lá em Portugal, né? Então, aqui estão assistindo a nossa live também.
né? Então, assim, o Facebook tem isso, né? Ele espalha, né, para o mundo todo. E vai ficar aqui a gravação, vou disponibilizar no YouTube também para os meus alunos, né? Quem não pôde assistir agora vai assistir mais tarde, como atividade também da disciplina, viu? A gente vai estar deixando esse conteúdo lá no ambiente virtual, né? E a gente desse profissional, porque uma das questões é como o serviço atua na educação. E o que você trouxe para hoje, quando eu atuo na educação, porque a educação atuou em mim, a educação me atravessou. Né? Eu passei por todas essas condições, né, do acesso à educação, da resistência, de você poder morar perto da escola, da universidade, né, de trabalhar. Então, a educação, eu falo para os meus alunos, não é só para o trabalho, é formação para a vida. Eu gosto muito do Gaudêncio Frigoto, que ele fala que é a educação omnilateral, a educação que forma para a vida. Né? Então, a gente precisa resgatar também esse sentido amplo da educação, né? Como um direito subjetivo, como a formação dos sujeitos históricos que fazem a história nesse país, nessa cidade. E você é uma desse sujeito. Você está fazendo história. Bom. E eu quero te agradecer de todo o meu coração. Se você quiser se despedir das pessoas, falar as palavras finais, eu que te agradeço. Eu acho que é isso, né? Eu acho que um sujeito que ele é bem formado, né, bem educado, mesmo com as condições que a gente tem hoje no país, ele é um sujeito com melhores condições de reivindicar e de propor direitos, né? Então, eu acho que o profissional de serviço social, eu acho uma pena, né? Às vezes você tem colegas assistentes sociais que no campo pessoal é uma pessoa, mas que no campo profissional acaba, de uma certa maneira, não refletindo o impacto, né, ou talvez não valorizando de certa maneira, a importância que é você ser um bom profissional dentro desse campo, porque a gente nós vamos estar lidando com pessoas de que já têm quase todos os seus direitos violados. Então, é com esse compromisso que a gente tem que se afirmar como profissional do serviço social. A gente não está lá para fazer caridade, a gente está lá para fazer o nosso trabalho e ajudar no processo de que essas pessoas vão, de fortalecimento desse, né, seja do sujeito mulher, sujeito criança e adolescente, jogador de futebol, né, aquele que não tem moradia digna, né? Então, assim, a gente, enquanto profissional, a gente vai falar de um espaço privilegiado, porque a gente tem acesso, né, no processo de formação ao conteúdo diferenciado, a gente sabe por onde tensionar, né, para desobstruir a máquina pública, ou seja, ela dentro de uma experiência no setor privado, para que os direitos possam ser, de fato, acessados por quem dele necessita. Então, é isso, é se colocar na condição de serviço de assistente social, é ter um compromisso ético consigo mesmo, mas sobretudo com o público para o qual você vai prestar seus serviços. Então, Muito acho que, no âmbito obrigada. geral, é isso. Agradecer ao convite, Eu que agradeço. querida amiga, a Vânia, e aí na torcida, para que você esteja lá, né, nos representando. Você fala por nós na Câmara, né, dos Vereadores, uma mulher preta, uma mulher potente, que certamente vai fazer diferente quando estiver em algum lugar. É verdade. É Então, estaremos sempre juntas. Bom. Eu que agradeço muito. É muito bom trocar e aprender com você. Muito bom mesmo. E eu gosto muito de. Acho que dar aula é isso, né? Você poder ser professora, essa troca é muito importante. Estar na Câmara dos Vereadores é um sonho, é um desejo, para ser realmente representar e trazer pessoas do seu nível, assim, né? Para poder discutir, debater, entendeu? Porque chega, né, do que está acontecendo, a gente está cansado, né? E a gente quer respeito, né? Eu quero respeitar as pessoas e construir uma cidade melhor. A gente quer isso mesmo, porque a gente trabalha com isso todo dia. E às vezes a gente não tem esse espaço. Eu estava reunida com o pessoal da economia solidária e elas estavam falando, as mulheres também, né? Como que nesse último governo elas foram despotencializadas. E é triste você ver todo um trabalho, né, que é construído, e elas apontaram a importância da frente parlamentar, a importância do vereador, a importância na construção dessa cidade. Não só como capital político usado para você ter cargo, não é isso. É para a construção de uma cidade realmente, o que você trouxe aí,
que as crianças, adolescentes, jovens, idosos, né, todas as pessoas têm esse acesso. Então, eu quero ser vereadora para isso. Esse é sonho, é desejo, entendeu? Mas eu preciso de muitos votos. E a gente está na caminhada aí, como todas as outras pessoas, lutando, né, para conseguir. E eu quero agradecer. Muito obrigada, mais uma vez. E vou me despedir aqui, mandando um beijo para todo mundo. Um beijo para você, Jô. E eu vou disponibilizar no YouTube também. Daqui a pouco eu te mando o link. E vou te dar um certificado também dessa live, tá bom? Que é importante para o nosso currículo Lattes. Querida. Muito obrigada, estou sempre disponível. Obrigada. Estou sempre disponível quando precisar. Obrigada. Bom? Tá, Um beijo, valeu. Tchau. querida. Tchau. Tá.